O Botafogo tem uma dinâmica muito específica de entrada no último terço que tem rendido muitos gols ao Botafogo nos últimos jogos. Eu quero te mostrar nesse vídeo. Olha como o Segovia vai romper no intervalo zagueiro-zagueiro e já recebe na profundidade. A bola não entra direto nele, tem uma disputa ali, mas a vantagem já estava estabelecida. Bola na área, gol do Eduardo. Rafa, o que isso aqui quer dizer? Qual é o significado disso aqui? Quando o Botafogo vai entrar no último terço, existe uma dinâmica muito clara de não retirar o Tiquinho e o Eduardo do corredor central. Então os movimentos de ruptura, de preferência no intervalo zagueiro-lateral ou zagueiro-zagueiro, se for linha de 5, né, do adversário, feito por extremos e volante. Então o Tietê aparecendo muitas vezes nesse espaço entre os zagueiros. Ou seja, a bola entra no Júnior Santos, entra no Segovia, que é um extremo que consegue fazer mais esse passe ruptura para dentro, né, nesse intervalo lateral zagueiro se for linha de 5, como eu falei, encontrando o Tietê numa zona mais avançada, encontrando o Tietê em uma situação de cruzamento já dentro da área, né, diferente de cruzar do corredor lateral ali longe da área, longe da baliza. E esse movimento poderia ser feito, né, esse movimento de ruptura para esse espaço poderia ser feito por um dos atacantes, mas para que eu tenha dois atacantes pesados, né, para que eu tenha dois jogadores que vão conseguir pesar a área adversária nessa situação de cruzamento, ele prioriza, que o Botafogo prioriza não retirar esses dois atacantes em ruptura e realizar esse movimento a partir de outros atletas. E esse movimento pode ser feito tanto pelo volante, como a gente viu na imagem anterior, rompendo nesse espaço, como também do extremo, e também acontece do lado contrário, tá? Também acontece do lado do Luiz Henrique, só usei esse lado aqui para ilustrar. Então, muito forte essa dinâmica de atacar o espaço entre lateral e zagueiro a partir do movimento de ruptura de ou um extremo ou um volante, sem retirar de maneira nenhuma nem o Tiquinho nem o Eduardo do corredor central para que eles possam receber essa bola na área em seguida. Então vamos rever esse gol contra o Grêmio, né? Então a bola vai entrar no corredor lateral. Ó, o De Plácido já puxou a ultrapassagem e o Segovia foi o jogador que fez o movimento de ruptura no sentido da profundidade. Então não foi o Eduardo que fez o movimento, foi o Segovia que puxou essa bola aí para o Eduardo poder pesar a área junto com o Tiquinho, para depois da disputa ali, né, como o passe não entrou perfeito, para depois da disputa eu ter o Tiquinho e o Eduardo na área. E muitas vezes o complemento do Luiz Henrique, o extremo do lado contrário fechando. E o Luiz Henrique fecha melhor na área quando o cruzamento vem do lado direito do que o extremo do lado contrário fecha quando a bola é oriunda do Luiz Henrique. Então, quando a bola vem do lado direito, o Botafogo tende a ter mais peso na área, porque o Luiz Henrique tem mais presença, ele consegue pisar melhor na área. Olha o segundo gol também contra o Grêmio, como é uma lógica parecida, né? Transição, nesse caso aí é o Marlon, né? Então ele vai entregar no Segovia e ele mesmo vai ultrapassar no espaço vazio, ele mesmo vai ultrapassar nesse intervalo que a gente comentou. Então, na medida que ele ultrapassa, ele recebe bola em profundidade e eu tenho mais uma vez a área pesada. Dessa vez eu já não tinha os dois atacantes, né? Já não tinha ali o Tiquinho e o Eduardo, mas também pesada por um extremo e um atacante. Esse jogo contra o Vasco também é muito interessante nesse sentido. Olha o movimento do Tietê de romper. E aí tanto faz, tá, pessoal? O volante, o lado do volante, é só para ilustrar a ideia. Então o Tietê vai romper, bagunçou, né, a última linha do Vasco, atraiu, tirou atenção, tirou eixo, né? Ou seja, fez com que a última linha rodasse e aí dá a possibilidade de um movimento de ruptura. Deixa eu até voltar aqui porque tem um detalhe legal. No movimento de ruptura do Luiz Henrique. E aí, mais uma vez, eu tenho o extremo do lado contrário e Tiquinho na área para finalização do... E olha quem está chegando aqui, para finalização do Luiz Henrique. Então, isso é muito claro. Olha esse gol contra o Bragantino, né? Eu falei, equipes que gerem melhor, a equipe do Bragantino gere melhor esse espaço da última linha. Olha como a última linha, a linha de 4, está coordenadinha do Bragantino. O Segovia vai fazer o movimento para dentro e aí a gente vai ter o De Plácido ultrapassando por fora. Okay? E o De Plácido ultrapassando por fora vai conseguir ter a segunda bola para finalização. Então esses movimentos de ruptura nos intervalos zagueiro lateral ou zagueiro se for linha de 5 contra do Botafogo é muito forte, a equipe que consegue fazer muito bem, muito coordenado, sustentando na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, os dois atacantes, entre aspas, né? Porque o Eduardo ali seria uma espécie de 10, mas os dois atacantes na área.